Olá, eu sou o Daniel Nepomuceno, esse é o E-Commerce Cast, podcast oficial do E-Commerce Brasil. Agora sem meu parceiro Rodrigo Nasser, mas hoje nós temos uma novidade aqui, muito aguardada. Viviane Vilela, bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Olá, pessoal. Vocês vão me ver de vez em quando por aqui também, batendo um papo. Não vou dizer que eu vou substituir o Nasser, jamais. Mas vou tentar ser charmosa aqui, um pouquinho inteligente para poder te honrar, sabe assim? Vai elevar o nível das conversas sem a menor dúvida. Quem que a gente vai receber hoje? Você sabe que ele já fez esse papel aqui? Quando começou o E-Commerce Brasil, ele estava do lado de cá. Ele ficava aqui, Dani, entrevistando as pessoas. E hoje a gente tem o prazer de receber um parceiro... Ai, eu não gosto dessa palavra antiga. Mas é porque tem um legado aqui que precisa trazer para cá. É pesado, é uma pessoa, pesado, é uma né? pessoa que eu quero trazer desde 2020. Assim, um nome que a gente tá aí, precisa né? fazer esse episódio. Senhoras e senhores, a gente recebe hoje Yin Xie. Bem-vindo, Yin. Obrigado, Vivi, obrigado, Daniel. Bom, a troca acho que foi bem justa, Daniel. Vou dizer que é uma honra e um prazer, inclusive, estar com a Vivi, porque a gente já se conversa, mas a Vivi acho que ela sempre está num outro papel, né? Tá lá moderando, tá fazendo MC, mas estando numa conversa próxima hoje, acho que é um prazer também, Vivi. Obrigado. Obrigada. Vamos, Danis. Bom, vamos lá, Vivi. Faça as honras. Então sou eu que vou começar? Você tem o histórico, já comecei a trazer aqui o legado, que vem com um viés de empreendedorismo, mas sempre com um olhar do digital. Né? Você começou com startup. Aliás, tu não começou na startup, tu começou lá atrás, numa coisa chamada Submarino, que veio fazendo a digitalização do varejo, participou aí de criação das empresas, e nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá, você se transformou e vem se consolidando como um elo que une Brasil, China, cultura, negócios, pessoas. Fala um pouco da sua visão, dessa sua história e aterra isso aqui pra gente no presente. Quem é o Yin Xie hoje? Legal. Eu acho que quando a gente se percebe como profissional, uma boa parte, e nos últimos anos a gente tem falado muito isso, né? Especializado em alguma coisa, em algum setor, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais ter essa capacidade multidimensional. Então, eu tentei sempre trazer isso para o meu desenvolvimento de carreira. E assim, tenho a sorte ou a felicidade, na verdade, de ter nascido numa família de chineses, então já trouxe esse lado cultural muito mais recente. Óbvio, o Brasil é um país formado por imigrantes. E a gente já tem isso, só que ao longo do tempo você vai perdendo um pouco a raiz. Como minha família veio mais recentemente, ainda tenho isso muito forte. E até também, por esse laço familiar, tem uma parte, não sei nem se você conhece, Vivi, tem uma parte de comércio físico, do mundo físico, que é anterior a isso, que de certa forma me levou ao comércio eletrônico. E depois eu fui percebendo que, na verdade, até me enganei um pouquinho, porque vou contar essa parte. Venho de descendente de família de chineses, vieram para a década de 60 para o Brasil, mas eu passei uma boa parte da minha infância em Foz do Iguaçu, na cidade de Leste, que antes tinha outro nome. Eu acho que não sei se você conhece essa parte. Talvez a gente tenha tocado já. E lá é comércio raiz. Acho que a maior parte das pessoas conhece ou já deve ter ouvido falar, principalmente da década de 80 e 90, era a zona franca, ou zona livre de comércio do Brasil, onde a gente comprava as coisas. Você cruza a fronteira, né? Cruza a fronteira, etc. A pé ou de carro, né? Dependendo do carro, né? Abastece lá. Abastece do outro lado, toda essa história. E um tio da minha mãe foi o primeiro chinês a ir para lá, na década de 70. E foi um dos primeiros comerciantes da região, se estabeleceu, ajudou a criar aquela região. E depois minha mãe, minha família foi para lá na década de 80 e a gente passou uma boa parte desse tempo. Então, eu vivi no comércio, literalmente, barriga no balcão, ajudei, descarreguei container, todas essas coisas. E quando eu comecei a pensar na minha carreira, aí eu vim para São Paulo para fazer o ensino médio, etc. Comecei a pensar na minha carreira e falei, olha, acho que vi esse lado empreendedor deles, e os chineses têm muito a ver de comerciante, empreender, principalmente quem é imigrante. Aliás, não só chinês, mas os imigrantes, de uma forma geral, têm esse ímpeto. Até porque o fato de ter saído do seu país, muitas vezes sem nenhum dinheiro, já é um empreendimento, no final das contas, né? Então, você precisa vencer na vida, ou senão você vai ter que voltar. E, às vezes, não tem volta. Essa é a questão. E para meus pais não tinha volta.
naquela época. Quando eles saíram, a região era muito pobre, China era muito pobre. Foram para lá, desenvolveram, empreenderam, conseguiram me dar condições para vir para São Paulo estudar. E aí eu tinha na cabeça já, vou abrir um negócio em algum momento na minha vida. Mas quando eu percebia que eles eram comerciantes pequenos, eu falei, acho que eu preciso aprender mais coisas. Por isso que eu na faculdade fiz administração. E aí fui num ambiente diferente, comecei a conhecer corporações, empresas, gestão, etc. Me trouxe um ferramental totalmente diferente. E aí eu entendia também, eu preciso ter algumas experiências em empresa grande. E aí foi quando comecei a desenvolver carreira. Só que o bichinho da internet começou a aparecer na época, década de no meio de 90 e pouco, nas universidades brasileiras começaram a ter internet e eu tive o primeiro contato lá. E aí quando eu vi esse negócio, eu falei, puxa, eu acho que posso aproveitar de alguma forma. Em 94, eu abri uma distribuidora de CD-ROMs. Talvez os mais novos nem saibam o que é isso, né? Nunca nem viram. Nunca nem viram. Daniel, acho que você é de uma outra geração. Eu sou geração Z. Não... você não sabe nem o que é. Você sabe que é uma decoração, às vezes é um relógio na parede, é um CD, né? Eu só tenho cara de novo, cara, mas não sou não, eu sei bem, gente. Muito CDs. Na época tinha uma feira chamada Fenasoft, a principal feira de tecnologia. Verdade. E aí eu lembro que eu ia como participante, e aí meus pais tinham um amigo chinês que veio vender produtos de tecnologia e CD. E aí ele falou, CD tá bombando nos Estados Unidos, é a futura da tecnologia, não sei o que. Eu falei, nossa, eu vou embarcar nisso. E aí comecei a abrir uma distribuidora de CD. Eu tinha 21 anos, alguma coisa assim. E aí que eu entendi que o meu negócio era empreender com tecnologia. E aí, quando o negócio quebrou, literalmente quebrou, porque eu morri com um monte de CDs que eu não conseguia vender, porque eu não sabia como fazer isso, eu falei, então eu preciso aprender a vender. E não só a gerir, mas a vender principalmente. Aí comecei a pesquisar mais. Primeira coisa, antes da web, eu montei uma BBS para vender via BBS. Eu achava um negócio horroroso. Essa é outra coisa que muita gente nem sabe o que é. Se passa no cabelo, se come. BBS é basicamente uma rede, é uma rede de computadores, só que não é internacional, ela é uma rede interconectada local. São vários servidores. Então, imagina uma rede de empresa, só que são usuários finais que podem conectar. Sim. Mais ou menos isso. Então você podia baixar arquivo, e-mail. E abrir um e-commerce dentro de uma BBS, que era um ambiente, não era gráfico, era texto basicamente. Depois foi gráfico. E aí tudo isso para dizer basicamente que eu comecei a olhar e-commerce antes do modelo que a gente tem de internet, porque eu pensava como que eu vou levar os negócios dos meus pais para dentro disso. E foi o início do desafio que eu comecei a entender. E aí, estava na faculdade, me formei, fui trabalhar numa grande consultoria, estava me formando, aí um dia eu falei para meus pais, olha, vou sair desse negócio de consultoria, de uma grande carreira, vou para a internet. E aí foi em 99 que eu me juntei à equipe que depois formou o Submarino, criou o Submarino. Na época era Booknet ou já era Submarino? Estava fazendo a transição. Tinha comprado a Booknet, uma parte da equipe era Booknet, outra era Submarino, era no Rio e estava trazendo para São Paulo. E eu fiz o papel de uma espécie de um consultor interno. Como eu vinha de consultoria, então eu tinha uma visão de metodologia, como organizar processo, essas coisas que ninguém queria fazer, né? Todo mundo queria fazer site, fazer marketing online, mas arrumar casa, cozinha, ninguém queria fazer. Ninguém queria. E isso foi interessante até porque depois na minha carreira empreendedora, Vivi, quando montei negócios, eu sempre tive esse papel de operações. Não só operações logísticas, mas de gestão e arrumar a casa, principalmente, né? De entender como organiza a equipe, como estrutura as áreas, como todo mundo se conversa. Porque o empreendedor nunca quer fazer isso, né? Que é a parte legal de pensar na grande visão, desenvolver um produto, fazer marketing, essas coisas que são mais famosas, né? Isso aí é mais sexy. Muito mais sexy, mas alguém tem que arrumar a casa. E aí isso foi um ponto importante da minha carreira, sempre assim, mesmo empreendendo, mesmo fazendo qualquer coisa, tendo um papel já de operações, gestão, montando as coisas, a parte que todo mundo, a empresa tem que ter, de qualquer forma, né? Enfim, só para ilustrar essa parte no início, e aí, óbvio, e-commerce Brasil entra, para mim, numa parte super importante da minha vida, foi quando eu fiquei algum tempo fora de e-commerce, indo consultoria, trabalhando em empresas, aí, em 2010, fui empreender, montar a Baby e também me deparei lá com o nosso Thiago, falando, olha, agora estou montando um evento de comércio eletrônico, tinha antes da eMasters e
queremos formalizar e ajudar esse mercado a crescer. E acho que essa relação, e até hoje, de certa forma, a gente está sempre envolvido, ajudando a desenvolver isso. Né? E quando você resolveu reforçar esse seu lado cultural, que é, tu aprendeu sobre o Brasil e olhou para o Brasil e disse, a gente pode aprender mais com a China e vice-versa. Legal. É assim, eu sempre falo de uma forma bem transparente isso. Quando eu era pequeno, a China tinha uma imagem terrível. Assim, e não era nem a imagem ainda que a gente depois começou a ter de produtos baratos, não existia nem isso ainda. Era um país pobre. E aí eu sofri muito na infância. Ele veio da China. Eu nasci no Brasil, inclusive, né? Eu sou tão brasileiro quanto qualquer um que está aqui. Só tenho família de origem chinesa. E aí sofri muito e passei muito tempo tendo vergonha disso. Eu falei, nossa, quando que... Era horrível. Eu me sentia oprimido nisso. Sim. E aí, para mim, foi uma constante briga de uma identidade cultural. Isso começou a mudar depois que eu comecei a ir para a China, na juventude. Falei, olha, tá mudando, as coisas são melhores do que a gente pensa, até porque a gente não estuda sobre China no Brasil. Não. No Ocidente, de uma forma geral. Então, eu era de família chinesa e eu não entendia a China. Acho que esse foi até por isso também eu tinha uma vergonha, mas não sabia o que era de fato. E aí comecei a entender melhor e as coisas começaram a mudar de fato depois profissionalmente, mais especificamente em 2008. De 2007 a 2010, eu trabalhei na Band. Foi um dos únicos momentos que eu tive uma carreira de executivo, né? E aí na Band eu era diretor de internet e assim, a gente vai ter as Olimpíadas em 2008, o Win é o único que fala chinês, vamos mandar ele para lá. Ele não é jornalista, não é nada, mas manda para lá. Eram 100 e poucas pessoas, eu fui para lá e eu fui com uma visão de negócios. Visão profissional. Antes era turista, familiar e tal. E aí eu falei, poxa, tá acontecendo. E foi interessante porque, de fato, as Olimpíadas sempre são uma vitrine para alguém, né? Principalmente, teve a Espanha lá atrás, a Coreia também se usou e a China em 2008. Pequim, né? Pequim, de fato, né? E aí eu olhei e falei, nossa, isso aqui é diferente do que eu tinha a percepção do que eu ia, né? E aí foi a primeira experiência profissional que eu tive lá, trabalhando pela empresa, tendo contato com outras empresas e algumas empresas começando a vir. E aí foi a primeira montadora que veio, a Cherry, na época, foi nesse contato. E aí foi quando mudou. E aí só que depois, efetivamente, para trabalhar com empresas chinesas, isso foi só em 2012, 2013. Já nessa onda, de certa forma, de e-commerce que a gente está vivendo até hoje, né? Eu fui convidado pela Xiaomi para montar a operação aqui no Brasil. Então, na época, a Xiaomi tinha 2-3 anos de existência, já estava crescendo muito e foi a primeira grande marca de tecnologia de consumo de origem chinesa a internacionalizar. Então, e aí quando eu fui para lá, eu vi, nossa, de fato é um mundo muito diferente do que a gente está acostumado. Essas experiências que eu tive, e aí, inclusive, eu conheci, acho que mais de perto o Daniel na época, eu tive de bebê, um e-commerce de bebês e depois de pet. Você deve lembrar, né, Daniel? A Forvets. Forvets era um e-commerce B2B de pet. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o B2C, a Baby, que foi 2010 até 2013, o nosso discurso, nossa visão era, vamos fazer um e-commerce super nichado, com atendimento, com qualidade, com um monte de coisa diferente, versus comparado com os grandes e-commerce horizontais, os magazines, não existia marketplace na época, então era super nichado. E só que era B2C ainda, e a gente estava vivendo um novo boom na época, um monte de dinheiro entrando e todo mundo competindo e investindo no caminhão de marketing, tudo ficando caro. Eu falei, isso aqui não é sustentável, isso aqui vai quebrar daqui a pouco. E é o que de fato a empresa passou por isso. Então, para mim, começou a ser uma busca, Vivi, por modelos sustentáveis. E aí me chamaram para montar a Forvets e eu falei, B2C não entro, B2B sim, porque eu quero entender como que funciona a cadeia de distribuição. E aí a gente conversou até algumas vezes, tentar entender como que os pet shops compravam produto, etc. E aí nesse meio tempo apareceu a Xiaomi, porque mais do que simplesmente só ser uma empresa grande de tecnologia, isso tem um charme gigantesco, eu entendi que eles estavam trazendo uma proposta de negócio diferente, posicionamento, além de ser na China, todo o e-commerce era diferente. Então fui para lá exatamente para mais do que trabalhar, para aprender. E aí até hoje estou envolvido nisso, né? Pegando esse gancho, eu vi que outras entrevistas tuas, você fala sobre como as empresas chinesas elas aplicam estratégia, né? Como que eles praticam gestão de um jeito diferente. Assim. A gente sabe que
toda empresa tem que estudar o mercado que ela vai entrar, isso é meio comum, mas tem muita startup, muito negócio que começa em torno da tecnologia. E tem N estudos, N artigos publicados que diz que quando você começa um negócio em torno da tecnologia, o primeiro erro está aí, né? Porque nenhuma transformação vai acontecer porque você pegou a melhor plataforma, né? Uhum. E aí você comenta isso, você fala bastante desse tema, de que a China, por muito tempo, era um mercado que ainda não estava maduro. Uhum. Que estratégias de gestão, assim, e que práticas que as empresas chinesas fazem, que elas têm, que diferencia essas empresas das demais, assim, diferencia elas das empresas brasileiras, por exemplo? Eu acho que o que é interessante, o mercado chinês, ele de internet, tecnologia e e-commerce de uma forma geral, ele nasce mais ou menos na época que o Brasil começou a desenvolver. Então, os Estados Unidos, a origem de tudo, etc. A China também no final da década de 90, quase nos anos 2000. Então, esse time é muito parecido. Só que talvez diferente do que a gente teve aqui, que muitos e-commerce tinham DNA no varejo, então eram varejistas offline que começaram a abrir. Lá na China, uma boa parte eram empresas de tecnologia, já nasceram tech. Tinha uma visão, um DNA diferente. Apesar de ter uma base de tecnologia, então constrói produto, constrói visão, mas sempre tentando atender uma dor e uma oportunidade que tem no mercado. Acho que isso sempre foi um diferencial. Como empreendedor, a gente sempre gosta de falar, putz, eu tinha aquela tremenda ideia. E aí a ideia não dura 6 meses, não dura um mercado, não dura 1 ano. Só que se eu entendi a dor do cliente, eu posso resolver de N formas. E, na verdade, sempre tem muito mais forma de resolver do que só uma. E o mercado chinês, primeiro, tem esse approach de resolver dores. E tem uma coisa muito interessante, como tentar levar as soluções para o mercado para uma escala muito grande. Por isso que tecnologia, por si só, na verdade, ele é uma forma de entregar uma solução. Então, eu posso, muitas vezes, inclusive, ter soluções com baixa tecnologia, com quase nenhuma tecnologia. É que a gente está muito viciado sempre em tech. Tudo é tech. Tecnologia é meio, né? Tecnologia é meio. Tecnologia é um produto para você entregar alguma solução, né? E a China mostrou muito isso nos últimos anos. E os outros países começaram a aderir. Acho que isso é um dos grandes aprendizados. Então, você pode ter inovação em prática, em estratégia, em modelo de negócio, em modelo de gestão, em relacionamento, uma série de coisas. E aí você olha no final, pouca tecnologia. E assim, tecnologia quase é um detalhe às vezes. Eu acho que essa é uma das grandes questões. Óbvio que quando você olha para a China, putz, tem a DeepSeek, tem biotecnologia, tem isso, tem aquilo, tem Deep Tech muito profunda. Até porque tem uma parte de academia e pesquisa e desenvolvimento muito avançada. Por outro lado, você tem uma área de consumo que talvez nos aproxime mais. Por isso que é interessante, quando a gente olha isso, a gente entender isso para servir de uma inspiração nossa para ir para o mercado. Porque a gente não tem tanta profundidade tecnológica. Temos grandes pesquisadores, mas assim, não é uma coisa maciça. Não é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar. E aí, a gente precisa conseguir entender os nossos recursos para desenvolver os nossos negócios, as nossas soluções. Então, é muito mais entender a dor que tem lá, resolver e escalar. E acho que essas são algumas das visões, Daniel. Eu já ouvi o pessoal assim, de empresa chinesa falando que de você ir do 0 para o 1000 é difícil. Mas depois que você passa de 1000 transações por dia, aí escalar fica muito mais fácil. E escala lá, né? Escala que é a palavra-chave. Mas é isso, é interessante, porque quando você lida com uma escala diferente, você tenta resolver as coisas de uma forma diferente. E é a escala também que impulsiona todo o impacto que a China tem trazido. Então, eu digo assim, uma coisa é você ter um país pequenininho com alguns milhões de pessoas, e aí o que ele consegue fazer, de repente, é genial. Mas o quanto isso vai mudar, ou vai expandir, ou vai trazer qualquer transformação? Às vezes, pouquíssimo. Então, só que quando entra numa escala gigantesca de bilhão de pessoas, é uma outra história, né? E uma das coisas que me chama a atenção sempre que a gente conversa é do ambiente interno, não só do investimento em educação, tecnologia, mas tem um viés cultural de competitividade, uma evolução constante, que isso permeia a China junto com a cultura chinesa, né, o DNA chinês. O que você acha que lá
os players chineses fazem, o que a gente poderia aprender e praticar aqui no Brasil, pensando nesse viés da competitividade interna? Eu acho assim, a competitividade, ela existe naturalmente, inclusive por esse último ponto que eu falei, pelo tamanho, você começa diariamente com o tamanho da população, é muito óbvio. Desde quando você nasce, você está competindo. Isso que eu costumo dizer. Eu passei 2 anos da minha vida na China, estudando, quando eu era moleque. E é um dos momentos, é uma das fases que eu senti talvez mais pressão de qualquer coisa. Porque diariamente eu acordava, eu sou filho único, eu estava lá com meus pais, e eu tinha um primo que morava do lado, e todos os dias... Todos os membros da minha família me lembravam o quanto meu primo era melhor do que eu em qualquer coisa. Senhora. Ele era melhor na escola, ele era melhor porque tocava violino, ele era melhor do que isso. Eu falava, tá, mas eu devo ser bom em alguma coisa, né? Senão daqui a pouco eu vou me jogar daqui. Isso faz parte da cultura, e pro bem e pro mal, eu acho que isso. Então, são pouco, assim, é difícil questionar, ter juízo de valor. E quando você tem um ambiente tão competitivo e as pessoas estão sempre te lembrando, e você tem uma escassez de outras coisas, as pessoas têm que ser incrivelmente boas. E aí, por um outro lado, ajuda muito, e foi a construção do sistema de educação. Então, tem um sistema de educação incrível, formando pessoas, a quantidade de pessoas que se formam nos cursos de matemática, ciência, da computação, etc. O ambiente de investimento, bastante recurso, e a visão que eu posso mudar de vida. As pessoas, nesse curto prazo de tempo, 40 anos... uma quantidade gigante de pessoas mudaram de nível de vida. E imagina, você pega qualquer país do mundo, poucos tiveram essa escala. Então, ninguém tangibiliza isso. Olha, se eu abrir um negócio, nós, nesse ambiente, na nossa bolha de tecnologia, a gente enxerga. Porque vem um empreendedor, levanta capital, abre abre empresa na bolsa, ganhou dinheiro e ok. Então, a gente tangibiliza. Para a maior parte da população, isso está na revista, está na mídia, não está próximo. Na China, as pessoas vivem isso. Então, esses dias eu vi uma matéria de uma senhora, estava na rede social, uma senhora de uns 70 anos. Ela feliz da vida, olha, hoje eu posso viajar, eu posso fazer isso. Quando eu era jovem, não podia. Eu vivia na fazenda, plantando, a gente não tinha nem o que comer. Então, assim, é um movimento brutal. Então, você consegue enxergar o seu crescimento. Sim. E aí, o ambiente todo te propicia isso, então você vai perseguir. Se você vai conseguir ou não, óbvio, é outra história. Mas, além disso, nessa pressão. Então, o aprendizado, Vivi, eu acho que, assim, a competição é difícil de ensinar. Ela é resultado do ambiente. E tem sempre a frase que a gente gosta de dizer, olha, mar calmo não faz marinheiro, etc. Então, assim, a gente vive num ambiente relativamente tranquilo. A gente pode dizer, nossa, tem competição, tem um governo, tem aquilo, mas assim, a gente sobrevive. Se eu não fizer nada hoje, daqui a um ano tá tudo bem. Isso, por um lado, é bom, traz tranquilidade, por outro lado, nos deixa muito passivos. Sim. Eu costumo dizer assim, eu tenho um filho de 13 anos, me conhece, eu fico o tempo todo tentando pressionar, falando, olha, você vai numa escola boa, você tem os amigos, tem isso, tem... Então, olha seu primo. Olha seu primo, exatamente. Olha seu primo que tá lá na China. Tanto assim, essa brincadeira... Agora já ficou, né? Já é lá, não é cá. Mas tanto que, assim, quando eu tava me formando, eu falei pra minha mãe, olha, acho que vou trabalhar na China. Minha mãe falou, você não tem a menor condição. Pode ser o melhor aluno da sua escola aqui, você vai lá, você vai ser massacrado. E aí, eu quero ser o melhor aqui, e não você mais um lá. Sim. Então, de fato, que acabei fazendo, né? Muito bom. Uma coisa interessante, assim, que eu já estudei um pouco sobre China, é o que você comentou, né? O país era um país muito rural, e ele urbanizou muito rápido. E essa urbanização não deu tempo do varejo se desenvolver. E por essa razão as empresas foram para a tecnologia e viraram empresas de e-commerce muito rápido. E e outro dia, estudando o case das grandes plataformas chinesas, assim, uma das coisas que parecia que tinha caído um raio na minha cabeça foi quando eu vi o modelo, alguns anos atrás, de que as plataformas não cobravam comissão. O marketplace vive não cobrando comissão do seller. A hora que eu vi isso pela primeira vez, assim, sem sacanagem, eu lembro que eu tava no sofá de casa. Eu assim, lembro, estudando. você me mandou a mensagem. Como aquele assim? Meme Como mesmo. assim? Vai sobreviver como, né? Exato. E aí, as empresas, elas crescem normalmente em 3 vertentes. Ou investe no core,
ou elas verticalizam ou elas vão para produtos adjacentes. E foi exatamente a estratégia que os players chineses usaram, né? De não cobro comissão, eu vou ter milhares de transações dentro do meu ecossistema e vou ganhar dinheiro com produtos adjacentes, seja retail media, ou, né, que na época chamavam de ads, agora chamam de retail media. A cooperada lá da indústria que você fazia quase 30 anos atrás, virou retail media. Mas a minha pergunta é o seguinte, assim, além dessa, né, que eu acho que é uma das... Eu acredito que é uma das características mais marcantes do modelo de negócio das plataformas chinesas é a não cobrança da comissão. Além dessa, quais outras estratégias você enxerga que possibilitaram os asiáticos chegarem no Brasil e ganhar market share tão rápido? Legal. Daniel, acho que tem um fator importante que tem a ligação com o que eu comentei no início da questão do DNA das empresas, DNA de varejista. Então, quando você é um varejista e vai para online, você vai replicar seu modelo de negócio. Até porque toda a sua estrutura foi montada assim, todo mundo é remunerado assim. Então, por isso que entra e aí vai para o modelo. O marketplace, óbvio, ele é intermediário, mas ele ainda bebe muito na fonte da remuneração das margens. Ainda está muito próximo. E aí, alguns anos atrás, depois eu não cheguei a ver mais números, até porque eles não publicaram. Acho que pelo menos uns 4 ou 5 anos atrás, teve uma executiva do Alibaba que comentou 60% do faturamento B2C do Alibaba é de publicidade. 60%. Então, já era, sim, lá atrás. E ainda mais não paga, não cobra take rate, não cobra comissionamento, tem um business de meio de pagamento, ganha dinheiro com dinheiro, essas coisas, ganha dinheiro com logística, etc. E é exatamente isso que você falou. Então, o fato de não ter o DNA no varejo permite que você construa outros modelos de negócio com mais facilidade. E aí, depois do crescimento e no desenvolvimento, que você perguntou, Daniel, também facilita o desenvolvimento de um live commerce, de uma gamificação, de uma compra em grupo, de uma compra de economia circular, comprar e vender produtos usados. Isso, para quem é varejista, é quase botar uma arma na cabeça dele. Assim, vou vender produto usado. Só que para um cara que é um marketplace ou uma empresa de tecnologia, fala, legal, tem mais uma fonte de gerar negócio aqui para o meu cliente. Então, você tem alguns aspectos aqui. Então, você tem uma liberdade, flexibilidade, modelo de negócio, porque ele não tem um legado que ele precisa responder e é natural que isso aconteça, a gente precisa preservar, porque de décadas e décadas o meu dinheiro veio dessa forma, não vou destruir de um dia para o outro. Só que vem uma empresa que não tem isso, eu posso ter o papel em branco. A gente respira muito no início do e-commerce lá no Jeff Bezos, lá na Amazon, nos nossos varejistas. Bebe muito da fonte americana. Bebe na fonte americana. Então, tem isso. 80%, 90% do e-commerce na China são marketplace. São empresas de tecnologia. Ele faz o que ele quer amanhã. Então, bota para vender, vende passagem, vende serviço. Na China, a venda de produtos físicos e serviço é quase, assim, não tem muita fronteira. Aqui, no início, quando a gente teve os primeiros relatórios de movimentação de volume de vendas aqui no Brasil, e-commerce brasileiro é isso, menos passagem, menos hotel, menos... Verdade. Então você excluiu um mercado gigantesco. Universo. Lá na China não tinha esse negócio. Falei, vendo na internet. Então, vendo o que? São categorias dentro do comércio eletrônico. Então, essas visões que às vezes parecem um pouco triviais, faz toda a diferença no desenvolvimento no médio e longo prazo, porque as empresas ficam diferentes. E aí, quando elas internacionalizam, Daniel, ela traz uma Shopee, começa a fazer live também, vem uma Shein, tem gamificação, tem um monte de coisa lá que traz uma experiência diferente, exatamente porque ela pôde fazer, não é simplesmente tenho capacidade tecnológica. Se você pensar um game ou uma live, é uma tecnologia, você compra. Pô, todo mundo tem dinheiro para comprar dessas grandes plataformas. Não é isso, não é esse o limite. É se eu estou disposto a vender, dar uma experiência diferente para o consumidor, para o cliente final. Né? E tem um artigo seu que você publicou no E-Commerce Brasil, que é o Six Dragons. Se vocês ainda não leram, fica a dica. E lá você chama a atenção para uma coisa que é rara. Não é comum na Europa, não é comum nos Estados Unidos. O Brasil é um dos poucos lugares onde nós temos a presença aí dos 6 principais marketplaces chineses aqui. Olhando para esse universo, você faz parte da construção dele,
né, dessa digitalização de um varejo físico para o online, essa chegada de players sem paredes, vamos botar assim, na sua origem, enquanto varejo, balcão normal, onde é que você enxerga oportunidades, pontos de atenção, mas mais do que isso de que maneira o seller brasileiro pode aproveitar essa chegada desses Six Decks? Eu acho que ela pode aproveitar a partir do momento que esses players trazem proposta de valor diferente. Então, não é mais uma plataforma, um marketplace, que tem uma audiência, que vai te cobrar o mesmo fee, que vai ter, etc. Que a gente está cansado de ver. Por mais que os que vieram na primeira fase são assim, porque inclusive esses 6 são bem diferentes um do outro. Então, talvez tenha 2 ou 3 que são daqueles que vendem cross-border, vendem de preço baixo, mas ele traz um modelo de cross-border na sua essência também. Traz um modelo de escala, a proposta de valores diferentes. E todos têm processo de gamificação, tem várias atividades, vários modelos diferentes. Então, a proposta de valor que eles trazem já diferencia dos nossos marketplaces tradicionais. E acho que aí traz uma oportunidade grande, Vivi. Na verdade, mais um desafio que, óbvio, depende de como cada um encara, né? Os nossos sellers, eles são varejistas. Então, eles sabem produto, ele compra produto. Os sellers chineses, eles são equipes de tecnologia, analistas de dados. Então, às vezes, o cara nem entende produto e para ele tanto faz. Então, ele vai lá, estuda, esse daqui tem aderência, esse daqui vende bem, esse daqui não vende bem, qual que é a característica do que vende bem? Ok, então vamos entrar nessa categoria. Ah, mas o que está vendendo bem amanhã? É outra coisa. Então, é interessante essa visão. Taxa AB, exatamente. Eu lembro muito claramente, assim, 5, 6 anos atrás, veio uma equipe de sellers. Foi a primeira vez que eu tinha visto sellers vindo, não plataformas, não e-commerce vindo. O cara falou assim, a gente vende de qualquer plataforma. E aí ele começou a avaliar as plataformas brasileiras. Ele falou assim, a gente não tem dado suficiente para fazer teste aqui. Ele queria tentar vender do mesmo jeito lá na China. Ele falou, eu começo a puxar, primeiro que não tinha API, as plataformas que tinha Analytics eram muito limitadas e ele não conseguia testar. Porque ele queria colocar vários produtos, preços diferentes, ele não conseguia fazer nada disso. Ele falou assim, como que os sellers brasileiros fazem? Eu falei assim, faz assim e testa. Compra produto e no máximo você consegue comparar com seus concorrentes se estão vendendo bem ou não. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, você vende o quê? Ele falou, eu vendo qualquer coisa. Assim, você não tem apego necessariamente a uma categoria, vamos colocar assim. Eu sempre vendo imóveis e vou vender imóveis. Não necessariamente. E essa origem, é compreensível. Mas quando você pega... Por isso os mercados se desenvolvem de forma diferente e todo o ecossistema é diferente. Então, não é só a plataforma diferente. O cara de logística é diferente, o cara que vende também tem uma perspectiva diferente, o full commerce é outro tipo de empresa. Ele me mostrou lá um exemplo do que eles tinham feito na Amazon, né? Isso 5, 6 anos atrás. Ele falou assim, olha, aliás, não era um caso deles, mas ele me mostrou, ele pegou lá uma página da Amazon de uma categoria de produto e falou, esse produto aqui foi montado com dados. Foi criado com dados. Por que eu vou ter uma orelha aqui nesse copo se as pessoas no comentário todo mundo critica ou todo mundo quer 2 orelhas? Por que tem essa cor se não vende essa cor? Porque ele consegue puxar todos os dados, faz um scrap da página, ele fala qual que é a cor que mais vende, no qualitativo, quais são os comentários e agora a gente puxa todos os dados e faz machine learning, faz qualquer coisa com AI, tem muito mais informação. Cara, com IA agora, então, isso... Os caras estão deitando rolando. Então, assim, o produto, óbvio que aí tem menos produtos que saltam daquela criatividade que surgiu, o cara caiu uma maçã na cabeça e pensou. Um labubu da vida. Um labubu, exatamente. Mas, assim, os produtos são o que as pessoas estão comprando. Então, são reflexos. Sim, óbvio. Aí vira um ciclo vicioso, porque só vende o que compra. Mas é uma estratégia, é um approach. Por isso que eu digo que os sellers de lá são diferentes. E isso acho que é um dos grandes aprendizados que a gente pode ter aqui no nosso lado. Os caras são data-driven. Data-driven total. E acho que aí é facilitado pela base da educação, que eles têm curso de matemática, etc. Por outro lado, também faz sentido, porque tinha menos incentivo à criatividade, a mais autonomia. Agora, tenta-se ter isso e a gente é do outro lado. Então, eu acho que as grandes oportunidades estão exatamente nesse equilíbrio de aprender quais são nossas forças, nossas vantagens, versus tentar adequar e adotar estratégias diferentes, né?
Tem dois comentários. Assim. Primeiro uma curiosidade, depois depois outra curiosidade. Sim, outra curiosidade. E aí, depois a pergunta em si. Primeiro, assim, você está comentando isso de o chinês vende qualquer coisa. O primeiro contato que eu tive com isso faz uns 15 anos, né? Corrobora que eu não sou da geração Z. E eu lembro que eu estava conversando com um fornecedor chinês para colocar ele dentro do site da Pets. A gente ia fazer uma integração, né? E eu ia colocar o catálogo dele dentro do site da Pets, vendo o catálogo do chinês, e ele ia mandar da China direto para casa do consumidor final, né? Aí eu perguntei para ele como é que ele garantia estoque. Aí ele, que estoque? Como assim que estoque? Eu vou vender, você precisa me entregar. Ele falou assim, você vai vender, eu vou fabricar e eu vou entregar. Então, aí é a mentalidade disso de eu vendo qualquer coisa, sabe? Sim. O cara ele não vai gastar um centavo para criar uma grade de produto para empatar dinheiro em estoque aqui e me vender. Ele tem ali a matéria-prima, ele vai esperar vender. E na época, assim, o projeto acabou não indo para frente, né? Porque o prazo de entrega era muito longo, essa coisa do cross-border ainda nem tinha começado, e hoje virou um negócio super visionário. Um negócio super comum, né, no país. E aí ponto parágrafo agora. E aí o Bill Gates publicou um artigo no blog dele outro dia e ele disse que o maior gap das pessoas bem-sucedidas nos Estados Unidos para aquelas que não são tão bem-sucedidas no mercado de trabalho é matemática, conhecimento matemático. E ele está investindo dinheiro, a fundação, né, do Bill Gates investindo dinheiro para que a IA ajude a reduzir esse gap de matemática e as pessoas tenham oportunidades mais iguais. Então, então essa questão da matemática, ela pega muito forte. E aí, sim, entrando na pergunta, claramente, assim, vem modelos novos para o Brasil e as pessoas podem surfar, né? Tá chegando agora um app de delivery no Brasil, já prometeu aí 2-3 anos sem cobrar comissão, deve ganhar mercado, deve acelerar muito rápido. Existe uma visão também de que os C-Sellers, essas plataformas, elas aprendem com seus dados e, eventualmente, elas criam produtos concorrentes para tomar esse mercado, né? Que riscos que você vê de como competir com esses caras, como domar esses dragões, né, que estão chegando aqui, como que o seller nacional se mantém competitivo frente a essas chegadas? Assim, Daniel, eu acho que essa visão também, de novo, é na visão quando é pautada muito no varejista. Porque o varejista tradicional faz isso. Viu, faz a marca própria. Vendeu bem, marca própria surgiu nisso, né? Verdade. Private Label era isso, não é simplesmente, pensei no produto. Private Label o cara só tem Private Label quando aquela categoria vende bem, ou ele sabe. Isso tá escrito lá no livro do Jeff Bezos. Exatamente, né? Exatamente tá isso. Claramente dito. Bom, a Amazon vive sendo processado pelos caras que percebem que estão fazendo isso. Só que uma boa parte das plataformas chinesas, não vou dizer 100%, tem a visão pro-seller. É diferente. E aí, assim, de novo, assim, por isso que quando a gente pensa nos negócios, eu gosto de tentar instigar até na raiz das coisas, porque isso que desdobra nas execuções. Então, a gente às vezes não percebe quando a gente executa, não é estratégia errada. A essência do negócio, o modelo de negócio não faz sentido. Marketplace, double-sided. Você tem que ter o seller, tem que ter o cliente, a oferta e a demanda. Quem que é o seu cliente? E é um conflito eterno, isso. Só que a boa parte das empresas não consegue resolver, porque não pensou isso na origem. E aí, o que acontece? O Alibaba, ele diz claramente, nascemos para ajudar as pequenas empresas a vender pelo mundo. Meu cliente é o seller. É o seller, não é o consumidor. E aí, quando a gente pensa em TV, e vários anos a gente já fala isso, nós somos o produto da TV para anunciante. Então, a TV tem muito isso claro. Só que a internet, marketplace, curiosamente, muitas vezes não tem isso claro, que é ajudar os dois ou ferra os dois. Vamos dizer assim. Então, e uma boa parte no Ocidente é isso. Então, quando você tem plataformas chinesas, via de regra, deveriam, não vou dizer que eles conseguem executar, porque quando internacionaliza, às vezes, enviesa a estratégia, não é a mesma coisa, até porque eles tentam se adaptar para a realidade local, mas deveriam ajudam os pequenos, os sellers a vender. Então, o Alibaba nasce nisso, uma boa parte nasce nisso. O cliente é só o produto aqui para ele vender. Como que dá para
evitar isso? Na verdade, assim, quando a gente pensa, de novo, no papel de seller, ele ainda está muito ligado ao modelo de varejo. Então, eu sou um seller, só que quando você pensa no marketplace, e principalmente caras que conectam cross-border, o seller talvez nem exista mais. Você não deveria ser um seller, você deveria ser um creator, um influenciador na ponta, porque você não detém um produto, é o fabricante que detém. Você é um intermediário de um negócio que já não precisa de um intermediário. É quase como se fosse isso. Então, acho que a discussão é mais essa. Tanto que agora, com essas novas plataformas, alguns sellers estão entrando, o TikTok Shop, eu falei, cara, agora é o momento para você pensar no seu negócio. Não é simplesmente pensar se vai entrar ou não, se dá dinheiro. É pensar se o seu negócio faz sentido aqui. Porque no marketplace, no TikTok Shop, ele estimula muito que os fabricantes entrem e tem lá a remuneração, o comissionamento dos afiliados, dos creators, etc. E é a plataforma que faz todo esse cálculo, estimula, etc. Se você já é um varejista, você não tem nem margem para repassar para um cara, para um afiliado. Ou provavelmente, se você tiver, você não vai ganhar nada. Então, não faz sentido você dentro dessa equação. Porque um cara lá na ponta, ele vai criar conteúdo, ele vai ter contato com o consumidor final. Então, o que você está fazendo nesse negócio? Você está só encarecendo o processo. Então, são questionamentos que acho que a gente tem que ter a partir do surgimento dessas plataformas. Então, às vezes, você me pergunta como evitar. Eu falei assim, não sei se dá para evitar. Talvez o errado não seja esse modelo, seja o cara. Porque ele está tentando, ele não é o fabricante. Ou não é a marca, coisa do gênero. Entendeu? E, cara, assim, a gente tem mercados grandes fazendo isso, né? O cara entrando, encarecendo o processo, e coisa que você vai na loja física custa 20%, 30% menos do que você comprar no marketplace ou num app de entrega. Exatamente, Então, acho que a grande beleza também, no final das contas, que está acontecendo, eu lembro, eu fiz administração na época das aulas de economia, falando dos mercados perfeitos, tudo lá. A gente está quase vivendo isso, né? Porque começa a ter mais plataformas, no online pelo menos, mais plataformas sem as regras de distribuição. Olha, você tem uma regra que só na sua região só você vende. Não tem mais isso. Cada um vai vender de um lugar. Ainda tem, obviamente, conflito de canais, porque isso, na verdade, quando a gente pensa de conflito de canais, quem está se garantindo é o executivo que está lá. Porque ele o cliente é tudo a mesma coisa. O cliente é a mesma coisa. Assim, a empresa é a mesma coisa. Então, agora, acho que essa concorrência favorece no final das contas, né? No consumidor final. Sem dúvida. Uma das coisas assim, que me chamou a atenção, tu tem falado já sobre social commerce há muito tempo. Inclusive nos nossos eventos. E o Brasil, por natureza, ele é social nas redes sociais, com mais de 9 horas dia e alguns dentro das redes sociais. E você trouxe plataforma para cá de social commerce, e eu olhava para aquilo e eu dizia, como é que falta para poder conectar isso? Em 23 eu tive a oportunidade de ir à China e fui visitar algumas empresas de live. E aí tem a estrutura, mas eu quero chegar numa parte de cultura. Eu fui numa das empresas que eram 16 andares de estúdios cinematográficos. Eu entrei com o Rafael e a gente ficou enlouquecido com aquilo, porque é uma programação, né? Que é estruturado por canal, por produto. Eu nem sei que nome dar para aquele vendedor, que ele era tão especial que ele tem equipe para poder responder a live, porque ele vende de milhares para milhões em questão de minutos, horas, N produtos, assim. O que faltou aqui no Brasil? E agora você citou aí essa chegada de TikTok Shop, que pra gente aqui do e-commerce Brasil tá parecendo um divisor de águas. Agora vai, né? Assim, na sua visão, o que faltou e o que tem da agora para frente, esse seu olhar do seller raiz, da mudança que ele tem que fazer? Me lembrou o artigo do Jean, né? A morte do revendedor, que está lá no portal E-Commerce Brasil também. Sua casa em terreno alugado, né? Que é um provérbio árabe. Que é um provérbio árabe, né? E ele diz que ele cresceu... Olha, tu cresceu olhando para o teu primo, e o Jean cresceu com o pai dele e a família dele, dizendo... Os primos, Tudo lá na Ásia, no Oriente. Lá. Isso, não construa sua casa em terreno alugado, né? Para poder olhar para isso, ele cuidar da margem. Né? É tanto que ele se diz comerciante, ele nem é varejista.
né? Nem se posiciona assim. O que é interessante culturalmente, o que é essa arte de comprar e vender, né? A serviço ali do cliente. Quando a gente volta aqui para esse universo de social commerce, qual que é a sua leitura desse momento? Por exemplo, teve um dia que eu entrei na plataforma da Shopee, na hora do almoço. Tinha uma live de panela, hein? Tinha 16 mil pessoas, sério, 16 mil pessoas, não estou exagerando, olhando panela. Eu fiquei na live, que eu disse, eu quero saber se a panela lava sozinha, se ela vai pro armário sozinha, o que tinha naquela panela. A minha tinha que saber cozinhar. Então, eu queria saber o que. E aí eu fui passando por outras lives. Tá vendendo de tudo nesse negócio. Esse é o momento do social commerce aqui no Brasil? O Rodrigo Fará teve aqui rapidinho, que é da Shopee. Lá da Shopee, E ele falou que a Shopee tem 1000 lives por dia. 1000 lives por dia. São 1000 lives por dia no Brasil. Você imagina Brasil. isso? E de N categorias, né? Vai de panela, sei lá eu, mas o que, né? Tem o cara que vende só produto dele, tem cara que vende produto de todo mundo, assim, o jogo virou, né? Isso, eu acho, assim, a gente usa muitas nomenclaturas diferentes, mas no final das contas é sempre assim, é fazer o transacional, né, nas redes, ou onde a audiência está. No caso da Shopee, na própria plataforma, só que com outros mecanismos que não sejam só o transacional da foto e do texto. Essa é a diferença. Você comentou agora há pouco, Vivi, que eu tinha trazido uma plataforma. Isso foi em 2021, na época com Americanas. Eu trouxe um aplicativo B2C para o consumidor final, que tinha live, vídeo curto e gamificação. Tinha todos os mecanismos, tecnologia super de ponta, só que a gente não tinha audiência. Então eu tive que construir audiência, download, etc. A gente conseguia converter super bem. Tinha lives que eu convertia 20%, 30%, absurdo. 20, 30 vezes o seu negócio, se a gente pensar 1% de conversão, né? Só que a gente não tinha audiência. Então, quando você traz uma proposta de social commerce, e no Ocidente, os primeiros usos da expressão social commerce era redes sociais gerando lead para conversão no site, no app. Então, ainda é um modelo tradicional, só que a publicidade é na rede social, não é no Google, não é numa propriedade de mídia de conteúdo tradicional, é rede social. Só que esse não é o conceito chinês de social commerce. O conceito chinês é transacionar nas redes sociais, que é o caso do TikTok Shop, do Kuai Shop, de uma série de outras redes. Então, e aí por isso que eu tenho trazido um ponto importante, as plataformas chinesas, elas são destino de conteúdo de relacionamento e são transacionais, acontecem no mesmo ambiente. Entendeu? E agora que a gente começa a ter essas ferramentas, dá para fazer isso. Não é que não deu certo, a gente não tinha um ambiente para fazer. Todas as nossas redes não são transacionais. Por mais que o Instagram teve lá o Instagram Shops, o Face teve lá o Marketplace, nunca rodou. E aí tem um outro importante que eu nunca tinha me atentado a isso. Um chinês me falou uma vez, ele falou assim, o Facebook tem milhares de anunciantes, eles não têm vendedores. Então, o Marketplace nunca vai funcionar. O Instagram nunca vai funcionar. Assim, eu digo, né? Isso, até fico arrepiado. É um elefante na sala que ninguém viu, cara. O Instagram, o cara colocou lá o tab, todo mundo achou que ia explodir de vender e não vende nada. Sendo que é onde estão os grandes posts de moda, não vende, porque as pessoas não são vendedoras que estão lá. São anunciantes, são influenciadores. Então, e essa é uma diferença dessas origens, etc. Então, assim, transacionando nas redes sociais, e aí eu digo, o social commerce, acho que é uma nomenclatura mais ampla para gamificação, para live, para short, por mais que... E todos essa gama gigante de mecanismos de experiência, de interação, etc., está dentro desse bolo. Apesar de algumas não serem social, tem isso. Então, acho que agora com essa plataforma nova e espera-se que, por exemplo, o Shopee começa a ter, eventualmente algumas outras também começam a ter, se transformam. O nosso mercado vai para um próximo estágio. Os chineses muitas vezes chamam de content commerce. Então, é o e-commerce ligado a conteúdo, ligado a entretenimento. Não é um e-commerce passivo de esperar que o cara clique porque ele estava atrás do produto. Agora a gente está empurrando o cara, está vendendo entretenimento, tá vendendo para ele onde ele está. Não estou esperando que ele vá para onde eu estou vendendo.
Eu estou vendendo onde ele está. Talvez as conversões possam ser mais baixas porque ele não estava esperando comprar, ok. Mas eu não preciso, tem menos fricção de venda. E tem um ponto super importante agora, a questão do AI. Então, o cara que está lá, ele vai ser, assim, ele fica lá vendo todos os dias vídeos de, sei lá, material escolar. Aí, eu sei que ele tem aderência a isso. Não é simplesmente empurrar o produto, mas através de AI tem engines para mostrar um vídeo para ele, mostrar uma live para ele, etc. Então, por isso que o social, às vezes, a gente simplifica demais o processo. Talvez por não ter uma nomenclatura que caiba todo mundo. Sim. Ou new commerce, não sei nem qual o nome. A gente pode criar o nome, Daniel. Mas uma startup. E fundar uma startup. E levantar dinheiro e ganhar muito dinheiro. Mas enfim, tem tanta coisa. Aí volta de novo a questão dos nossos varejistas ou do nosso e-commerce. Não fazem isso, porque não é por falta de tecnologia, por falta de dinheiro, por falta dessa visão de que isso é uma experiência. A gente ainda está muito melhor a experiência tradicional, melhor a compra. Antigamente os nossos pais, nossos avós falavam quem ganha dinheiro é quem compra bem, essas coisas, né? Pô, não é mais isso. Isso era quando era para comprar e vender, agora não é mais só comprar e vender. Agora é experiência, agora é um monte de outras coisas, né? Verdade. E assim, aí, olhando para o futuro, cara, 5 anos para frente, assim, o que... Primeiro, quais tendências que nasceram na China que você acha que já chegaram aqui, que já são realidade aqui, e quais você acredita que ainda vão chegar, assim, essa chegada de players chineses aqui no Brasil, se você brincar de futurologia aqui, falar, por 2030 o mercado vai para onde? Deixa eu botar um ponto aí. Claro. O Brasil tem um adendo, assinou um adendo para fazer parte comercialmente da plataforma lá, da nova Rota da Seda. Ok? Dentro dessa futurologia, você enxerga players brasileiros também fazendo o inverso, por exemplo, usando a plataforma do Alibaba, onde as empresas podem, dentro daquela plataforma, vender para o mundo? Vivi, deixa eu responder essa parte. Eu acho que antes eu não enxergava. Antes eu não tinha essa percepção. Eu lidei muito tempo, Vivi, com brasileiros ou estrangeiros de uma forma geral querendo vender para a China. Tem aquela história, se eu vender uma escova de dente para um chinês, vou ganhar 1 bilhão. Não é assim. Até porque sempre tem a distribuição, a venda, os canais, etc. E eu sempre fiquei com a impressão que, pelo fato da gente não ter marcas internacionais, com força internacional, a gente não conseguiria entrar na China. Esse é um ponto. Então, não tem reconhecimento de marca. Mesmo fora, em países, assim, quantas marcas brasileiras a gente tem globais? Nada, de consumo. A gente sempre se lembra da marca de chinelo que todo mundo quer falar dessa. É única. E aí, o que acontece? Acho que as plataformas começam a trazer propostas de valor diferente, de conteúdo. Por isso que agora eu consigo falar, poxa, acho que se a gente tiver um conteúdo legal sobre Brasil, sobre sustentabilidade, sobre nosso estilo de vida, sobre comida, isso ajuda a construir marca e muitas dessas coisas são orgânicas. Isso é uma vantagem também, não precisa botar um caminhão de investimento, coisa que era necessária antes. Antigamente o pessoal me falava, como que eu vendo para a China? Eu falei, bota aqui milhões de dólares e talvez você ganhe alguma coisa de volta, porque você tem que construir as coisas. Agora você pode usar as plataformas. Então acho que a gente sim tem um momento, eu diria que teve uma fase, a gente perdeu totalmente o bonde da oportunidade lá para vender para a China. Todos os americanos, japoneses, europeus ganharam rio de dinheiro. Mas agora sim, então, com essa proposta. E tem também tem uma janela também, Vivi, que é o próprio governo chinês estimulando venda de consumo de produtos internacionais. Não só porque também tem limitação da produção, etc., mas eles querem ficar bem com todo mundo. Assim, a balança comercial chinesa é favorável para eles com a maior parte do mundo. Tanto Trump está aí para mostrar isso. Então, eles também percebem que não dá para ficar só vendendo, ele tem que comprar também. Então, tem muitas oportunidades que são construídas, eu vou dizer assim, artificialmente. Através de estratégias. Não é que ele está demandando. Sim. Não é que o cara vai comprar, mas tem essa oportunidade, então eles vão fazer. Então, acho que é essa visão. Com relação a futura, Daniel, inclusive, isso eu acho que é uma questão, uma oportunidade futura. As conexões das cadeias internacionalmente. Então, a gente sempre falou, curiosamente, os primeiros e-commerce que a gente comprou eram dos Estados Unidos.
primeiro e-commerce do Brasil era cross-border. Depois virou nacional. E depois virou regional. E agora vira local. E daqui a pouco é no seu bairro. Então, sempre tem essa otimização. Acho que as integrações nas cadeias de valor, e o Trump veio para quebrar um pouco, mas acho que daqui a pouco ele normaliza a logística, facilitando isso, cada vez mais curtas as distâncias do consumidor para o fabricante, do consumidor para o fornecedor total. Então, você vai comprar na fábrica, você não vai comprar de um monte de intermediários que tá ganhando dinheiro para não fazer nada nesse processo. Acho que isso é uma coisa. Esses formatos mais ricos de venda vão acelerar. A Vivi comentou, o Brasil consome redes sociais como poucos países no mundo. Então, a gente vai começar a ter mais dessas plataformas, as outras vão entrar, os grandes marketplaces vão adotar, então o Mercado Livre já tem vídeo curto, a Shopee tem vídeo, a Magalu também já teve vídeo, enfim, todo mundo vai ter um pouco desses novos modelos e vai avançar e vai trazer um novo mundo de sellers que não existia antes, marcas novas que não existiam antes, e pessoas vendendo, criando conteúdo, vendendo. Então, pessoas que talvez antes eram um lojista, um feirante, um vendedor de rua, agora ele pode vender pela internet com a criatividade, com a capacidade de venda dele. Eu digo assim, às vezes esses caras trazem concorrência, mas eles trazem um gás novo para o mercado que talvez muitas pessoas estavam empurrando o consumo lá para frente e eu não quero estimular o consumo, mas simplesmente agora eu não preciso comprar, mas traz uma novidade, fala, putz, talvez eu possa comprar, talvez seja uma coisa legal, me chama atenção. Então, essa entrada em massa, não só das plataformas chinesas, mas de carro, de celular, estão dando um gás novo para o mercado. Sim. Agora começa a crescer. Fala, nossa, quantos anos a gente não vinha plataformas novas antes da Shopee? A gente estava vivendo aquele mesmo marasmo de muitos anos. Então, veio a Shopee, veio a Shein, veio isso, veio aquilo, tá? E agora o mercado, assim, dá para dizer tranquilamente que esses caras ajudaram o mercado brasileiro a crescer. Se fossem os mesmos players de antes, o mercado brasileiro não teria crescido dessa forma. Agora vem a Meituan aí, vai... Sim, exatamente. Então, para delivery vai vir esse cara. Então, tem isso. A Meituan, inclusive, e aí aquele conceito que eu te falei, da quebra das fronteiras do e-commerce de produtos de consumo. Em março, eu fui para lá, finalzinho de março, estava em Pequim, já não é mais tão frio, mas estava nevando aquele dia que eu estava lá. Pô, não é tão frio. Não é tão frio. Então, não deveria, não era previsão. Não era para ter. Não era para ter, mas estava nevando e aí eu tinha chegado, desci do aeroporto, fui direto pro hotel, então não tinha sentido. E aí no dia seguinte de manhã, acordei com um frio enorme e eu não estava preparado. E aí fui pro aplicativo pedir um casaco e fui no aplicativo de delivery, que teoricamente só vende comida. O casaco chegou em menos de 1 hora. E assim... Cara, sonho. Quero muito isso no Brasil. Qual que é o mindset disso? Eu queria um casaco diferente pra sair hoje. Então, na verdade, assim... eles usaram o produto físico para uma rede de distribuição de modelo de logística de delivery. Fantástico. A lógica é outra. Então, assim... a lógica é outra. Mas, assim, no final das contas, eu comprei um produto. Chegou em casa. No caso. Então, e a gente separa tanto e a gente não coloca uma prática de um no outro. Assim, por que a gente separa tanto assim? Entendeu? E as empresas são a parte. Então, a Meituan, ela é um grande super app que vende produto, vende serviço de entregas e serviço para usufruir offline, que é o O2O. Então, acho que muitas dessas coisas... Então, por isso, Daniel, assim, não é tecnologia. É conceito, é estratégia. É assim, mais do que simplesmente... não vai desenvolver um código, cara, vou te falar. Isso. E os caras já fizeram isso lá no Sudeste Asiático, já sabem operar na selva. Cara, não é fazer delivery por drone. Cara, isso não... Eles também fazem. Também fazem, mas não é o que vai mudar a vida de ninguém, sabe? Verdade. Aliás, muda, mas não como a gente imagina, né? Não vai chegar na sua varanda, né? Assim, né? Pô, pra gente fechar, cara, a gente faz um bate-bola aqui no final, que é um jogo rapidinho, assim, uma pergunta e uma resposta curta, assim. É um ping-pong. E são 2 perguntas bem rápidas. A primeira é de que fonte você bebe conteúdo, assim, onde você pesquisa por conteúdo, assim, alguma dica que você possa deixar pro pessoal aí? Bom, até pelo meu trabalho ser ligado à China, eu bebo muito da fonte de origens asiáticas e chinesas. E assim, quando eu compartilho, eu sempre falo dos jornais e mídias que são em inglês, que facilitam. Então, um deles, que é muito comum, é o South Morning
Journal, South China Morning Do Journal. Alibaba? Do Alibaba. Tem plataformas de tecnologia, TechNode, e acho que mais uns 2 que são ligados a esses temas. Então, as pessoas não vão ler todos os dias, mas lá sempre tem novidades. Então, eu estimulo muito isso, por mais que você não vai para a China, não vai isso. Mas o que eu estou falando, assim, 2025 é o ano é um grande marco da presença das empresas chinesas aqui. Então, todos os dias, esse ano, eu fui em 4 lançamentos de marcas chinesas aqui no Brasil. Olha isso. Poucos meses. Só que não é uma startup, é uma empresa que fatura bi, que vai vir aqui, vai fazer bastante barulho, vai vender. Então... Vai de carro a eletroeletrônico, né? Eletroeletrônico de tudo. E daqui a pouco delivery. E daqui a pouco comida. Daqui a pouco isso. Então, acho que assim, o impacto da China, por isso que é tão importante. A China já está aqui. Ela não está lá quando você foi lá para a China. Uma boa parte das coisas que você viu lá, estava lá. Então, se você voltou e não fez nada, sua vida não mudou. Agora, se você vai lá e vê, você volta aqui, você fala, nossa, é o que eu vi lá. Você nem tinha percebido. E uma boa parte das coisas a gente não percebe. Sim. Porque ela está no nosso dia a dia já há muito tempo. É igualzinho a analogia do furacão. Você está no meio do furacão, sua vida está tranquila. Mas, cara, você está no meio do furacão, cara. É isso que está acontecendo. Então, a presença, a vinda das empresas chinesas é gigante. E agora, a vantagem também, não precisa só ler em mandarim e inglês. Tem muito, já começa a fazer. Mas esses jornais chineses são muito importantes para isso também. Legal. E um livro? Tem um livro, para mim, ele é marcante. Ele chama Smart Business. Smart Business é de um autor que foi executivo do Alibaba. Ele traz muito Zheng Ming. Ele traz muito nessa visão de ecossistema, super apps, uso de dados, ele organiza muito todo esse conhecimento. Porque muitas vezes, assim, a gente vai construindo os negócios, né? Você não tinha planejado. Parece que depois você teve uma sacada genial, mas ela foi sendo construída, né? E ele depois estruturou todo esse pensamento do que o Alibaba se transformou de ecossistema, de uso de dados, de super app. Então, para mim, esse é um dos livros principais de referência quando você quer estudar sobre o mercado chinês. É isso, e mindset também. Sim. Então, sempre... E aí, uma das coisas que eu gosto de reforçar, assim, uma boa parte das coisas que acontecem na China é por causa da cultura chinesa. E a gente Você acabou de escrever um artigo junto com o professor Silvio Meira, que tem um apêndice que reforça muito exatamente isso. É porque quando a gente lida no Ocidente, a gente conhece, assim, eu não moro nos Estados Unidos, mas eu sei mais ou menos como é, não moro na Europa. A gente consome a mídia. Então a gente não tem essa percepção que nosso ambiente está sendo influenciado pela cultura. Eu lido com uma empresa europeia, mas eu sei, de assistir os filmes, eu sei como que é. E naturalmente já está no nosso DNA. Então a gente não tem choque nisso. Quando vai para uma empresa chinesa, por que os caras funcionam assim? Por que o chinês consome desse jeito? A gente não percebe e parece que é uma coisa extraterrestre. E não é. Tá entranhado a cultura. E acho que quando você tem essa percepção e a gente olha para o nosso lado, a gente começa a entender também por que as nossas empresas são assim, se organiza, a gente gere as pessoas bem melhor também. Acho que isso também serve para o nosso aprendizado próprio também. E acho que lendo esse seu artigo com o professor Silvio Meira, fica uma característica que chinês gosta de relacionamento no universo de negócios de longo prazo. Bem mineiro esse povo, né? Toma uns 3 cafés antes de fechar negócio, né? Assim. Vivi, mas eu falo até assim, os chineses são os mineiros lá da Ásia. Come quieto, faz relacionamento. Mas brincadeiras à parte, acho que assim, os chineses e os brasileiros são muito parecidos. É relacionamento. Só que de formas diferentes. Sim, sim. Ou de estilos diferentes. Mas no final é relacionamento, né? Sim. Fica a dica para ler o artigo também. O artigo, o livro, né? Sim, os jornais. E se puder, vá para a China. Eu quero ir. Inclusive, a gente vai desligar a câmera, a gente vai combinar. Então. Gente, a gente ficaria a tarde toda aqui conversando, aprendendo, sugando aqui da nossa fonte de conhecimento da China. E, cara, prazerzaço ter você aqui. Muito obrigado, Vivi, enfim. Muito obrigada, Inha. É sempre uma alegria conversar com você. Eu sempre aprendo muito. Obrigada, Dani, pela receptividade. Poxa, imagina. Né? Obrigado, gente. Obrigado, Vivi. Obrigado, Daniel, pelo convite. Obrigado a todos que tiveram a paciência, né, de nos ouvir até o final. Você que chegou até aqui, parabéns. Você perdeu muito hoje. Gente, obrigado. Esse foi o E-Commerce Cast, o podcast oficial do E-Commerce Brasil. Disponível em todas as plataformas. Fiquem ligados e até a próxima.
Obrigada, pessoal. Até a próxima.